Agora a gente vai ver alguns exemplos de cosseno, como calcular alguns cossenos importantes, usando os conceitos que a gente já conhece, né? O primeiro exemplo que eu tenho aqui para vocês é esse daqui, ó. Obtenha por redução o primeiro quadrante os valores abaixo. Gente, redução do primeiro quadrante é achar os ângulos que são correspondentes a esses ângulos no primeiro quadrante. Qual é o ângulo que corresponde a 120 graus no primeiro quadrante? Se você lembrar, 120 é um múltiplo de 60. Então, como é que a gente poderia escrever 120? 120 é o cosseno de 2 vezes 60. Mas quem é 60 graus? Qual é o cosseno de 60 graus? Quem é o cosseno de 60 graus, Josiane? Se você lembrar, é 1/2. Pronto. Como eu já sei que ele é um múltiplo de 60, então eu vou ter que corresponder a ele a 60. E a gente sabe que no primeiro quadrante o cosseno é positivo, mas no segundo quadrante é negativo. Logo, o cosseno de 120 graus vai ser o mesmo cosseno numérico de 60 graus, porém com sinal negativo. Logo, o cosseno de 120 graus é o mesmo, é menos o cosseno de 60, porque está do outro lado, e que vai ser igual a 1/2. Já o ângulo aqui de 4π sobre 3, π sobre 3, para quem não lembra, π sobre 3 é 60 graus. Então, ali é 4 vezes 60 graus. Quanto é 60 graus? Quanto é 4 vezes 60 graus? 240. 240 está aqui no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno também é negativo. Logo, vai ter o mesmo valor numérico de 60, porque ele é um correspondente de 60, né? Ele é um múltiplo de 60 negativo. Só isso. Ah, professora, como é que eu vou saber quais são os ângulos? Vocês, a partir do momento que vocês vão treinando, vocês vão trabalhando, vocês vão vendo que eles sempre se repetem. É 60, 120, 240. Eu não me lembro do outro, gente. Eu tô meio esquecida de qual valor do outro lado lá. Tá bom? E próximo exemplo. Obter o seno e o cosseno de 150 graus. Os exercícios eles gostam muito de envolver seno e cosseno. Esse daqui eu trouxe porque ele é bem interessante. Né, não quero definir plano de fundo, não quero aumentar aqui. Porque ele vai fazer a relação. Ó. Vamos determinar esses valores por simetria ao ciclo trigonométrico. Primeiro marcamos o arco de 150 graus. Né? Então, ele marcou aqui ó, o arco de 150 graus, que é esse daqui. E aí percebeu-se que ele é múltiplo côngruo a 30 graus. Ele tem uma correspondência com 30 graus, porque 150 é 5 vezes 30 graus. Né? Perdão. 30 graus. Então, o que a gente vai fazer? O seno de 150, ele vai ser positivo. Deixa eu limpar aqui. Ele vai ser positivo, porque ele tem o mesmo valor do seno. Lembra que no seno, os valores aqui em cima era positivo e embaixo negativo? Então, nesse caso, eles vão ter o mesmo valor. Então, o mesmo sinal. Então, positivo, positivo. Primeira coisa. Já o cosseno vai ser diferente. O cosseno, ele era aqui, ó, negativo para o cosseno, ou positivo para o cosseno aqui, e negativo para o cosseno aqui. Então, ele vai ter o outro sinal. Então, o cosseno vai ser o mesmo valor numérico, porém, com sinais diferentes. Como conhecemos os valores para 30 graus, concluímos que quanto é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus é 1/2. É 1/2. Então, como eles têm o mesmo sinal, então o seno de 150 vai ser 1/2. O cosseno de 150 graus vai ser o mesmo valor de 30 graus, só que sinal negativo. Só que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Né? Sempre o pazinho, é sempre o pazinho. Quando é 1, o valor é outro. Então, a gente aqui tem que o sinal negativo. O que é que você tem que lembrar? Os sinais. E saber os valores de seno de 30, de 45, de 60, de col. Então, lembrar de fazer aquela tabelinha que a gente trabalhou na unidade passada. Podemos aplicar o raciocínio similar para arcos de outros quadrantes. Qualquer quadrante que a gente possa fazer, a gente pode usar esse mesmo raciocínio como eu mostrei para vocês. Próximo. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Descubra os valores aproximados do cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de teta, né? Sabendo que os pontos da mesma cor são simétricos em relação à origem. E aí ele dá aqui os valores. Cosseno de 48
cosseno de 70 e o cosseno de 80. Olha o que vai acontecer. Qual é o primeiro ângulo que ele quer saber? Ele quer saber alfa. Onde é que está alfa? Alfa está aqui, ó. Alfa, ele está ligado a quem? A 48 graus. O cosseno, a gente quer saber o cosseno, né? Então, qual é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa, deixa eu limpar aqui. O cosseno de alfa vai ser o cosseno de 48 graus. Só que vai ser o quê? Negativo, porque alfa está no terceiro quadrante. Então, vai ser menos 45 graus. Logo, o cosseno de alfa vai ser menos 0,67, porque o cosseno de alfa, ó, é 0,67. Ok? O cosseno de beta, cadê beta? Beta tá aqui, ó, no quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é positivo. E ele está correspondente ao quê? Ao de 110 graus. 110 graus, ele me diz aqui que o cosseno de 100, ele não me dá um cosseno de 110 graus. Acho que ele errou aqui, era para ser 80 graus, ia ser alguma coisa. $110. Que ele disse que é de 70 graus. Cosseno de 70. Mas provavelmente, ó, como aqui é 110, ele deve ter feito a correspondência aqui, ó, gente. Na verdade, era para ter 70 graus aqui. Ele fez a correspondência com 70 graus aqui. Porque daqui para cá é a mesma distância, né? 70, 30, 110. Ok. Aqui tem 20, aqui tem 20. Então, é correspondente, ó. Aqui vai ser 70 graus. Pronto, eu pensei que já estava direto. Então, 70 graus. Quem é o cosseno de 70 graus? 0,34. Só que aqui é positivo. Então, o cosseno de beta também vai ser 0,34, porque ele corresponde ao mesmo valor de 70 graus. Limpar frame. Pronto. Agora a gente vai para o cosseno de... Eu quero vermelhinho, de teta. Né? Quem é o cosseno de teta? O cosseno de teta, ó, ele tá aqui, ele vai ser 80 graus, ó, porque é mais ou menos esse valor, porque aqui é 90, então aqui é 80. 80 graus. Só que aqui, ó, o cosseno é positivo e aqui o cosseno é negativo. Então, o cosseno de teta vai ser igual ao cosseno de 260 graus. Só que aqui o 260 graus, ele está negativo. E aqui vai ser positivo. Então, já dá aqui 0,17, que é esse valor que está aqui, que é 80 graus. É só você fazer a correspondência, ok? Isso aqui é mais visual. Então, você olha e vê. O mais difícil foi esse de 110, que como ele não tem referência, né, ele não deu o valor, mas aqui, ó, dá para você imaginar. Aqui é 90 mais 20 e mais 20. Então, aqui daria 70. Era só esse pedacinho aí que daria mais dificuldade. O resto é visão direta. E o último exemplo, que é esse daqui. É uma expressão algébrica que você vai ter que calcular. Quanto é o seno de π sobre 2, menos o seno de 3π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 e o cosseno de 3π sobre 2. Seno de π sobre 2. Quanto é π sobre 2, gente? 90. Então, quem é 90 é esse daqui. Quanto é o seno de π sobre 2? 1. Então, eu venho aqui e coloco 1. Menos, quem é o seno de 3π sobre 2? 3π sobre 2 é 270. Quem é o seno? Menos 1, ó. Como eu já tenho um menos aqui, eu vou botar mais um menos aqui, ó. Menos 1. Mais, quem é o cosseno de π sobre 2? 0. Quem é o cosseno de 3π sobre 2? 0. Que são no cosseno, os valores aqui são 0. Então, eu vou ficar com 1. Isso aqui vai ser igual. 1 mais 1, porque menos por menos dá mais. 1 mais 1, 2. Ou seja, esse resultado aqui é 2. Uma expressão numérica. Qual o segredo? Você saber os valores do seno e do cosseno. Então, é importante você ter os valores dos ângulos notáveis e desses ângulos das extremidades. 0, 90
180, 270 e 360. Tá bom? Esses aqui são os exemplos de cosseno. Um cheiro.